Meu nome é Victoria Judith. Eu nasci na Argentina, Buenos Aires. Eu me dediquei ao trabalho de atriz, trabalhava em teatro, televisão um pouco. E na época, sim, já estava saindo da adolescência, então decidi ir a morar a Hollywood, a ver como que era. E morando lá, depois de uns 6 anos, eu comecei a estar doente. Eu tive um câncer bem grave e o motivo assim pelo qual eu conheci a União do Vegetal é justamente pelaquela doença. Aí foi a consequência. Eu estava bem grave e lembro que estava assim já desencarnando, já não tinha esperança. O médico não tinha, ninguém via mais esperança. Então eu comecei me sentia muito mal fisicamente, mentalmente, estava muito triste, eu não queria desencarnar. Então mas eu comecei a pensar, mas por que eu não quero desencarnar todo mundo? É o natural, mas eu falava, mas eu sou jovem, eu não pode ser assim, como vai ser assim, como vou desencarnar agora? Mas eu estava cada dia empeorando a situação. Então aí eu comecei a pensar, mas eu quero viver de verdade, eu quero, mas e para que eu vou viver? Não sabia por que eu tinha que viver, porque eu não posso desencarnar agora, eu não sei nada da vida, não sei para que eu vim à vida, porque estarei desencarnando. Então eu queria saber por quê. Então aí eu comecei a pensar em Deus. Só que para mim Deus, eu não acreditava nele. Então eu pedi, sabe? Eu falei, bom, se você existe, se é verdade, eu peço, por favor, que me dê esta oportunidade de viver, de poder viver, que eu quero saber a verdade da vida. Então, mas não era suficiente. Eu ainda ficava pior. Então eu falei, bom, eu peço esta oportunidade, que se me dá esta oportunidade de conseguir estar viva, eu me vou dedicar a isso, a buscar a verdade. E eu te prometo que se eu a encontro, eu me dedico a divulgá-la. Então, misteriosamente, a partir desse dia, eu comecei a melhorar. Ninguém acreditava, os mesmos médicos falavam. Eles não acreditavam, porque eles tinham falado que eu não tinha possibilidades, então eu melhorei e me curei. Então continuei minha vida e depois de 2 anos, um familiar meu me veio visitar, eu estava na Califórnia, e me contou sobre a existência da ayahuasca. Então eu decidi vir a Brasil, Campinas, a experimentar. E chegou o dia, eu bebi o vegetal e eu nunca vou esquecer esse dia. Foi impressionante, lembro que a borracheira começou a se manifestar, e eu lembro que comecei assim a despertar. Eu tocava, lembro meus olhos, assim, falava, mas tem os olhos fechados, mas eu estou vendo, mas tem os olhos fechados. E aí eu descobri, comecei a ver que quem estava despertando era meu espírito, era meu coração, espírito. E foi impressionante, foi essa sensação, porque a pessoa sentir que é um espírito, então se revela que a morte de verdade não existe, que uno está eternamente. E lembro que terminou a sessão e eu comecei a sentir assim uma raiva, uma bronca, vontade de bater nas pessoas. Não tinha sentido o que eu tinha sentido e o que estava sentindo depois da sessão. Aí o mestre me esclareceu que o que estava acontecendo era que pela primeira vez na minha vida
minha mente tinha ficado detrás do meu espírito, embaixo do espírito, tinha sofrido um ataque. Meu espírito falando, aqui estou eu sou quem devo comandar sua vida. Então, a mente não estava gostando disso. Então, esse era o motivo da raiva. Então, primeiro eu agradeço ao Mestre pelo que eu estou vivendo aqui agora. E também eu comecei a descobrir a verdade da vida, que, como venho sendo esclarecida pelo Mestre, que a vida é para perder a ciúme, a ignorância, enfim, para perder tudo que não presta. E eu sou de família judia, e para um judeu, beber o vegetal é descobrir não só seu espírito, sino o quanto errado que estava vivendo até então, porque até então, eu, como os outros judeus, estava esperando o Messias. E beber o vegetal é o encontro com Deus, o encontro com Jesus. Então, tudo começou a mudar para sempre. Assim como o Mestre esclarece, o judeu começa a viver antes e depois. Antes era olho por olho e dente por dente. E agora é amarás ao próximo como a ti mesmo. Então é uma grande diferença. Mas a diferença verdadeira é na prática disso. E isso é o que eu venho fazendo, tentando fazer. Praticar o que Jesus veio nos mostrar, ensinar, que é amar, dar e perdoar. Meu nome é Rosângela Machado, eu tenho 52 anos, nasci no Rio de Janeiro e morei em vários lugares. Morei em Brasília, morei em Buenos Aires e agora moro em Campinas desde 2005. Eu conheci a União do Vegetal no ano de 2000, mas eu busquei a União do Vegetal a minha vida inteira. Só quando eu encontrei que eu soube que eu busquei a União do Vegetal a vida inteira. Eu me formei em pedagogia, mas nunca exerci a profissão porque as escolas que eu encontrei assim eram terríveis para trabalhar e era assim, não tinha nada a ver com a pedagogia. Fui empresária um tempo, depois eu tive a formação de fisioterapeuta, trabalhei 17 anos em Buenos Aires como fisioterapeuta, tinha um consultório e quando eu conheci a União do Vegetal, para mim foi tão forte que era as respostas das perguntas que eu tinha me perguntado toda a vida. Então, no ano de 2005, aí eu decidi vir para Campinas. É incrível, porque eu brasileira tive que ir para a Argentina, morar lá e conhecer a União do Vegetal através de pessoas que moravam lá. Tinha uma pessoa que naquela época era discípula da União do Vegetal e ela trabalhava com meu esposo. E eles estavam fazendo um evento, iam fazer uma festa e ela apresentou uma proposta. E ela queria mostrar uma peça teatral que estavam fazendo aqui em Campinas. E ela entregou uma revista para ele ver do que ela estava falando. E deixou em cima da cama e eu cheguei em casa, vi. E quando eu abri a revista assim, eu abri na página que estava assim, a foto do mestre com uma reportagem sobre os cátaros e para mim foi muito forte, porque eu nem sabia o que significava a palavra mestre, eu era pequena e no período noturno, quando eu tinha medo, eu pedia para Deus para encontrar o mestre. Que eu tinha a impressão que se eu não encontrasse o mestre, eu não ia saber, eu não ia conseguir. E aí eu falei com ela, liguei imediatamente para ela e perguntei o que era aquilo, quem eram aquelas pessoas, onde estava esse mestre. Aí ela contou que ela era da União do Vegetal. E naquele momento, naquela época, havia reuniões de trabalhos em Buenos Aires. Aí ela falou que eu tinha que pedir autorização. Eu era assim, uma pessoa bem rebelde. Quando eu escutei que eu tinha que pedir autorização, eu achei assim... Alguma coisa dentro de mim, assim,
E como tem que pedir autorização? Eu quero ir, eu posso ir. Mas aí eu peguei e senti que não, que eu tinha que pedir autorização mesmo. Aí eu pedi autorização, fui autorizada. E apesar de que eu tinha buscado a minha vida inteira, né, era o que eu mais queria, eu senti medo, porque eu senti que eu estava muito forte se aproximar para receber as respostas que a pessoa procurou a vida inteira. Aí eu fui nessa reunião de trabalho e foi apresentado um vídeo. E nesse vídeo teve duas coisas que me marcaram bastante, que foi a presença do mestre, uma entrevista com ele, tudo que ele falava, que era assim, para mim foi bem forte. E no vídeo também, quando tem uma parte que o mestre fala que a verdadeira coragem é assumir responsabilidade. E eu achei aquilo bem simples e muito profundo. E eu me lembro que eu perguntei para as pessoas, tem um mestre lá? E eles assim estavam explicando, lá tem um mestre, tem um ritual. Eu queria, assim, tem mestre? É verdadeiro o mestre? É o mestre? E disseram que sim, que é o mestre. E é assim, o mestre, ele fala, faz e transforma. Então, aí eu pedi autorização, vim para a sessão e foi assim, muito forte para mim, muito forte a primeira sessão. Porque eu vi assim, eu vi uma rebeldia tão grande em mim, assim, a minha vida tinha sido tão desregrada, tanta rebeldia, nossa, que eu queria assim, eu me sentia como um cavalo indomável. E a borracheira, assim, me segurando no cabresto mesmo, como que segura um cavalo selvagem, assim, bem... E quando finalizou a sessão, eu ainda estava de borracheira e eu só queria saber onde eu tinha escutado que eu podia me inscrever, que eu podia me filiar. Aí me mostraram onde era, eu fui lá, eu não conseguia nem ler assim o papel, porque não lia as letras. Aí a pessoa que estava lá falou assim, a senhora não quer esperar um pouco para preencher, né? Eu falei que não, que eu tinha esperado muito tempo, eu tinha esperado a minha vida inteira. E sabe Deus quanto tempo eu tinha esperado, que eu não queria perder assim nem um segundo. No ano de 1999, um ano antes de eu chegar aqui, eu senti assim muita angústia. E eu me lembro que eu assim, no meio da angústia eu pedi a Deus que eu queria encontrar os buscadores da verdade. Eu não sabia que nome mais colocar. Eu queria encontrar o mestre e as pessoas. A mim o que mais mudou é que eu tinha dificuldade para as coisas cotidianas. O dia a dia, fazer as minhas tarefas com responsabilidade, com atenção. Eu tinha dificuldade de ficar quieta, de fazer uma coisa só. E eu venho aprendendo isso. Talvez quem já foi assim educada com regra, né, que foi assim organizada, isso que eu estou falando pode parecer pouca coisa, mas para mim o que eu estou aprendendo com o mestre é a ordem, a obediência, a humildade. Eu era assim bastante arrogante, atrevida e coisa que só me causaram dor. Eu sou agradecida ao mestre porque hoje, assim, 10 anos depois, eu confirmo que só mesmo um mestre podia me auxiliar. Tinha que só um mestre mesmo, só ele tem assim autoridade para saber o que fazer com o discípulo e auxiliar esse discípulo. Então eu sou grata ao mestre.